Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lohane Sou Matheus. e nós estamos aqui para compartilhar o nosso testemunho, o testemunho do que Deus fez no nosso casamento. Nós queremos compartilhar porque cremos que muitas pessoas serão edificadas através disso. E a gente também pediu a Deus para ele realizar, para que nós pudéssemos testemunhar, né? E incentivar as pessoas a crerem, as pessoas a quererem realmente buscar em Deus milagres, coisas sobrenaturais. Verdade. Então, assim, nós vamos compartilhar um pouco de como foi a trajetória, que, assim, não foi fácil, mas que Deus esteve conosco em todos os momentos. Aos nossos olhos não foi fácil, né? Mas para Deus foi muito fácil. Então, nós noivamos em setembro, né? Mas, assim... Novembro, desculpa. Nós noivamos em novembro. Sendo que, assim, ele já tinha feito o pedido em outubro. E aí, em outubro, nós já começamos a ver as coisas, né? Sim. A gente já começou a pesquisar coisas de casamento. E a ideia, a princípio, era não ter festa, porque a gente não tinha condições e priorizamos a casa, né? Exato. Chegamos a conversar sobre aluguel, mas não foi uma ideia que agradou muito, né? Então a gente queria realmente dar entrada na nossa casa e isso era uma prioridade para nós. Então nós priorizamos isso, né? Então assim, a partir do momento que a gente noivou, nós começamos a orar pedindo ao Senhor para nos dar uma data, né? Porque se dependesse de nós, eu lembro que a gente conversava assim, por mim a gente casaria logo, né? Assim, início do ano, porque foi em outubro, novembro. A gente já queria casar tipo fevereiro, março. A gente queria casar logo. Só que a gente queria saber o que Deus queria. E a gente também sabia que não demoraria tanto, mas não sabia exatamente quanto tempo seria. Não demorou, né, um ano, mas assim, foi o tempo necessário para tudo acontecer. Eu lembro que em determinado momento eu orei, né, ele também estava orando, e o Senhor me deu um sonho onde eu estava entregando os convites do casamento e eu via uma data no início de setembro. Então eu acordei, falei para ele qual foi o sonho e nós resolvemos que o casamento seria início de setembro, entendemos como uma direção do Senhor, como uma resposta das nossas orações. E aí nós começamos a juntar dinheiro, né? Nós começamos a juntar dinheiro, eu trabalhava, eu já estava num trabalho há 7 anos. Nós começamos a juntar, eu ajudava um pouco, ele ajudava um pouco e assim fomos seguindo. Quando chegou em janeiro, em um determinado dia, né, nós marcamos de nos encontrar no Rio, né, porque eu era de Niterói e agora eu moro no Rio, mas ele sempre morou no Rio. E nós marcamos de nos encontrar no Rio para sair e tal, só que ele sentiu muito forte de a gente ir na consagração, né? Ele falou assim, olha, eu tô sentindo que a gente tem que ir na consagração lá na minha igreja. E eu lembro assim, que já estava rolando, né, a consagração. Se eu não me engano, assim, já tinha 1 hora que tinha começado a consagração, né? E geralmente ela dura bastante. Então, não, dura bastante assim. Não tem um horário certo para acabar. Então, eu falei assim, ok, né? Eu sou meio assim, eu não gosto muito de chegar atrasada. Então, eu fiquei um pouco assim, poxa, a gente vai chegar atrasado e tal, mas vamos, né? Se você está sentindo, vamos lá. E fomos. Quando chegou lá, o Senhor falou muito comigo, falou muito, muito. E assim, uma das coisas que Deus falou foi que ele usou uma irmã, né, que estava visitando, uma irmã chamada Sara, que era do Quarteto Moriá, e ela me seguiu até o banheiro no final. E quando eu me dei por conta, ela pegou minha mão assim e falou, olha, Deus me pediu para te falar uma coisa. Aí ela falou que sentiu de conversar comigo a respeito do casamento, que Deus ia prover tudo, que ele ia fazer as coisas do jeito que sonhava, mas que ele iria permitir algumas coisas para provar a nossa fé. Até o momento eu fiquei assim, tá bom, né? Se for assim do jeito que tá tranquilo, porque assim, já não tava fácil de juntar o dinheiro. Então eu pensei, deve ser isso, a prova da fé deve ser que a gente vai
ficar com dificuldade de juntar o dinheiro e tal, mas no final a gente vai conseguir. Então eu não imaginava o que estava por vir, né? Então eu falei, amém, Deus vai fazer, Deus falou, glória a Deus e tal. Então a gente escuta, é maravilhoso, né? O Senhor falando e a gente nem imagina. Então, né, aconteceu que em fevereiro, né, eu recebi, né, de Deus assim no meu coração que eu teria que sair do meu trabalho, do meu trabalho que eu estava há 7 anos, né? Gente, assim, eu lembro que a gente conversou... Isso é praticamente 7 meses do casamento. Sair do trabalho, a gente precisando de dinheiro. Pois é, aí... E eu sabia que estava perto de sair, porque Deus já tinha me dado um sonho uns 2 anos antes, de como seria o período em que estaria o meu trabalho quando eu tivesse que sair. Então eu sabia que aquilo ali era de Deus. Eu conversei com ele, a gente ficou meio assim porque não foi numa época que a gente considerou favorável. Sim. Mas obedecemos. E aí eu saí do trabalho. Logo depois eu tive uma proposta de um estágio. Nesse estágio eu ganharia menos da metade, porque antes eu trabalhava como professora e nesse estágio eu estaria recebendo como estagiária, então ganharia muito menos. Estagiário sofre, como vocês sabem. Ganharia muito menos, né? Mas ok, gente, passou. Graças a Deus, assim, entrei no estágio, Deus não deixou assim fechar a fonte totalmente, mas praticamente o Matheus teve que se virar sozinho, né? Se virar sozinho nas questões financeiras. E às vezes isso me incomodava, eu ficava, poxa, eu não tô ajudando e tal, e isso acabava me deixando um pouco incomodada, mas eu sabia que Deus queria fazer daquele jeito, né? E aí a gente foi juntando dinheiro, né? Como ela falou, eu praticamente eu estava, né, conseguindo ajudar e fui juntando e ela orando, e só que aí quando chegou mais ou menos em março ou abril, a gente tinha juntado um valor considerável, tipo, era mais da metade do que a gente usou para nossa festa. Dava para dar entrada numa casa. A gente estava pensando em usar esse dinheiro para minha entrada. Só que aí Deus, ele deu uma orientação no meu coração e confirmou no dela depois, que foi de realmente fazer um propósito com esse dinheiro. E só que aquilo ali me confrontou muito e foi muito complicado, porque eu tava precisando de dinheiro. As pessoas, todo mundo falando, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu quero ajudar vocês e tal. E alguns amigos falavam, não, cara, eu vou te passar casamento para você conseguir trabalho, para você juntar o dinheiro, né? Para quem não sabe, eu sou músico, então eu trabalho como artista, né? Fazendo eventos, orquestra. E aí, de repente, Deus ele dá essa direção. Só que eu relutei muito, e só que não teve jeito. Aí eu comecei a ficar ansioso e tal, aí eu fui orar e pedi uma palavra a Deus, né? E aí Deus falou comigo no Salmo 112, verso de número 5, né? Que é aquele que empresta, generoso é. Aí quando Deus falou isso, eu falei, caramba, não tem jeito, é isso. E aí eu fiquei pensando, antes de eu falar com ela, não tinha falado com ela. Eu falei, não, primeiro eu preciso de uma orientação de Deus e tal. Aí eu percebi, aí eu pensei, caraca, agora quando eu falar com ela, será que ela vai concordar? Aí eu peguei e falei com ela, ela falou, não, é isso mesmo, eu também senti que a gente tem que fazer isso e tal. E a gente foi e fez. E a gente não foi uma decisão racional, tá? Porque foi um entendimento de que Deus deu aquela direção. Os nossos sentimentos, eles ficavam confusos, né? Então a gente não deixou eles nos guiarem, que é importante. E depois que a gente fez, a gente sentiu uma paz de quem obedeceu, né? E a gente, ainda assim, a gente estava procurando, né? Lugares para comprar, imóveis para comprar.
E aí depois que a gente fez isso, meio que a gente ficou assim, cara, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não tem nada praticamente. Mas ainda assim a gente continuou procurando, né? Como ela morava em Niterói, não conhecia muito o Rio, eu que fiquei mais encarregado de ficar procurando, porque eu conhecia mais aqui e a gente estava planejando morar aqui no Rio. E aí deu uma esfriada, mas depois voltamos, né? Voltamos a procurar, e só que nessa parte sempre dava errado, né? A gente via uma, não gostava. Aí via outra, não estava dentro das nossas condições. Aí via outra, quando a gente gostava, queria fechar. Ah, o apartamento foi vendido, né? E teve um que Infiltração. deu problema. E teve um também que desistiram de vender. E assim, eu fiquei mais focado nessa parte, né? Enquanto isso, ela tava vendo as coisas da festa, né? Isso. Aí o que acontece? Nessa situação que ele estava pesquisando, assim, sempre acontecia alguma coisa que não dava. Mas ele foi me encorajar a procurar coisas da festa, né? Porque eu falei com ele, poxa, eu acho que seria tão importante, é um dia único, Deus gosta de festa, a gente vê na palavra que Deus instituiu várias festas. Então, assim, não é algo para nós, é algo para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar por isso. As pessoas poderão ver e testemunhar o nascimento de uma família, sabe? A gente foi conversando e resolvemos que a gente ia começar a pesquisar, né? Ia começar a pesquisar coisas sobre festa, e isso já era mais ou menos abril, maio, né? Ou seja, junho, julho, agosto, setembro. Faltavam 4 meses pro casamento. E as pessoas perguntavam, e aí, onde vai ser? Qual é a data? Ai, gente, vamos divulgar depois. A gente não tinha absolutamente nada, faltando 4 meses pro casamento, um monte de gente perguntando, não, porque eu tenho que me organizar. E eu lembro que a gente já tinha chamado os padrinhos, né? Já. Aí a gente falou assim, eu falei com ela, não, vamos chamar os padrinhos. Ela, mas como é que a gente vai chamar padrinhos se a gente nem sabe se vai ter festa? Não, a gente vai ter que chamar padrinhos pela fé. Pela fé, a gente queria que Deus vai fazer. E a gente convidou algumas pessoas para serem nossos padrinhos, todo mundo aceitou. E legal que a gente deu o convite para os padrinhos, mas falou, olha, depois a gente vai divulgar o lugar, tá? Era o convite sem data, sem nada, era só sem hora, sem data, sem endereço. Era o convite. E esses padrinhos, eles queriam se organizar, obviamente, como se a gente estivesse no lugar deles, a gente ia querer a mesma coisa, que era ver questão de roupa, se programar, agenda. Tem gente que trabalha e falou, poxa, eu preciso saber, porque eu preciso conseguir uma folga. E a gente falava, a gente vai passar. Assim que tiver tudo decidido, a gente vai passar por vocês. Aí tinha gente que mandava mensagem, rapaz, as pessoas estão querendo saber, fala quando que vai ser. Só que a gente estava falando que ia ter pela fé. A gente estava falando com eles que não, a gente vai passar e tal, mas foi um ato de fé, a entrega dos convites. Foi um ato de, sim, realmente, Deus. Convite dos padrinhos. Dos padrinhos. Nós cremos totalmente que o Senhor vai fazer. Então, é isso, sim, nós entregamos. E aí eu comecei a pesquisar coisas, né, pra festa, comecei a pesquisar alguns salões, aqui pelo Rio, Niterói também. Mas, assim, tudo muito caro, gente. Olha, casar é muito caro. Mas a gente ficava confiante porque Deus é rico. Então, a gente conversava, não, Deus é rico. E aí, o que acontece? Nós fomos e eu começava a pesquisar e às vezes eu falava algumas coisas pra ele, mas ele estava muito envolvido na casa. Então, ele falou, vê você. Aí eu comecei a ver. Até que surgiu uma pessoa, né? Uma pessoa, assim, que eu creio que com um coração muito generoso, que trabalhava no ramo de casamentos e que ofereceu para nos abençoar. Então, assim, para nos ajudar com salão, né? Ajudar com praticamente tudo, fotografia. Falou que eu consegui cerimonial, espaço, buffet barato, um monte de coisa. Porque essa pessoa é do meio de casamentos. Sim. E aí ele ia conseguir várias coisas pra gente. Só que assim, muitas coisas aconteceram e a gente entendeu que essa não era a vontade de Deus, né? A gente tentava colaborar com ela, mas a gente também não conseguia.
Assim, era estranho, a gente sentia um impedimento espiritual mesmo, sabe? Não era algo assim que, a pessoa não conseguiu fechar com tal lugar. Não era isso. A gente entendeu que Deus ele queria fazer de uma forma diferente. Diferente. A gente entendeu que Deus, aquilo ali não era a vontade de Deus. Então, mais uma vez, chegamos para a pessoa, né? E falamos, olha, então, muito obrigada pelo seu carinho e tal, mas assim, nós entendemos que não é isso. Enfim, e tivemos que dizer não, né, para essa oportunidade, né? A gente sabe que as coisas vêm, mas nem sempre por ser algo bom, assim, aos nossos olhos, é o que Deus quer. Às vezes Deus quer um caminho diferente, né? Não é que aquilo é ruim, é que Deus quer fazer do jeito dele e tá tudo certo. Então a gente confiou, mas imagina, gente, faltava poucos meses pro casamento. E a gente ficava assim, poxa, isso parecia uma grande bênção de Deus, né? Porque uma pessoa do ramo querendo ajudar e assim, as coisas, o que a gente ia pagar era muito pouco comparado, né, ao que a gente estava vendo nos salões. Então, assim, a gente ficou meio confuso, né? Ficou tipo assim, tá bom, não é pra ser, mas o que Deus vai fazer? Será que Ele não quer que a gente faça festa? Aí ficou essa incógnita, né? Então, nós pensamos, né, em muitas coisas, mas apesar disso, nós ficamos tranquilos. Assim, dentro de nós tínhamos paz, né? Nós tivemos uma certeza de que Deus estava com a gente. Só que as pessoas que estavam ao nosso redor, elas não entendiam isso, né? E aí o Senhor, ele começou a ministrar várias coisas ao nosso coração nesse período. E falando particularmente de mim, eu lembro que teve uma situação em que eu estava muito ansiosa por causa do que as pessoas falavam, né? As pessoas falavam várias coisas, falavam várias coisas que deixavam a gente ansioso, que a gente preocupado, às vezes a gente estava tranquilo, mas aí vinha alguém e mas vocês tinham que fazer isso, vocês tinham que fazer aquilo, e não sei o quê. E aí a gente ficava, meu Deus. Então, teve um dia que uma pessoa falou algo e eu fiquei assim, sabe, com aquilo ali dentro de mim, incomodada, sabe? Porque, não pelo que a pessoa falou, mas porque eu ficava assim, poxa, a gente já falou que a gente está seguindo uma direção de Deus, sabe? A gente já falou que nós entendemos que é pra gente fazer isso, que é pra gente esperar, não é pra gente ficar fazendo um monte de coisa. E aí o Senhor, isso de madrugada, né? Eu acordei com aquela ansiedade de tanto que a pessoa tinha falado. E eu fui e acordei e o Senhor falou ao meu coração assim: quando Jesus estava no barco dormindo com os seus discípulos, eles também não entenderam por que Jesus descansou. E aí eu fui abrindo essa passagem para ler. Aí o Senhor foi e começou a ministrar várias coisas ao meu coração. Primeiro, o Senhor ministrou que Jesus estava dormindo, ele estava descansando, porque ele acreditava em algo que Deus já tinha falado, que eles iam chegar do outro lado, né? Ele sabia qual era o seu propósito de vida, ele sabia o que Deus tinha depositado sobre ele. E ele tinha até compartilhado com os discípulos isso, né? Só que eles não entenderam. E os discípulos, eles começaram a ficar incomodados porque, como eles não estavam descansando, eles estavam com os olhos focados na tempestade. Jesus não, Jesus fechou os olhos para o problema, relaxou e foi dormir, sabe? Ele ficou esperando o momento que eles iam chegar do outro lado, simplesmente. E aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração o seguinte: muitas vezes as pessoas estão tão perto de vocês que elas vão reparar que tem um grande problema, uma grande dificuldade que vocês precisam enfrentar, né? Só que elas não vão entender que Deus já falou com você que isso aí não vai definir a situação, sabe? Isso daí não vai definir o que vocês, onde vocês vão chegar. Então, o Senhor começou a ministrar coisas do tipo, Jesus, ele estava certo em estar descansando, e os discípulos eles estavam errados em não estarem descansando. Ali naquela passagem, eu lembro que eu ficava assim, poxa, e quando a pessoa fala isso, o que eu tenho que falar, né? Será que eu tenho que ficar justificando? Ai, poxa, não, a gente não tá fazendo isso por causa disso e disso. Aí, tipo, ficar se explicando. E aí o Senhor ministrou no meu coração que Jesus não fez isso.
Quando os discípulos começaram a apelar, eles falaram assim: o Senhor não se importa que a gente morra. Jesus, ele não fala assim: não, claro que eu me importo. Lembra que eu falei que a gente vai chegar do outro lado? Jesus não fez isso. Jesus foi e falou: vocês ainda não têm fé? Ele repreendeu os discípulos. Então, o Senhor me mostrou: olha, tem situações que você precisa se posicionar e que você precisa entender que muitas vezes Deus vai te falar algo e mesmo que você compartilhe aquilo com as pessoas, elas não vão entender. Não adianta, você tem que confiar, apesar das circunstâncias. Às vezes essas pessoas vão querer falar coisas que vão acabar te desestabilizando, querendo te tirar do foco, mas você não pode se deixar abalar por isso. Uma coisa que eu acho legal, né, falar é que o Senhor, ele sempre ia falando, né, aos nossos corações durante esse processo, nos dando palavras, nos encorajando. Então, assim, por mais que tivessem vezes que a gente se sentisse abalado com algumas palavras das pessoas, a gente acabava sempre se deparando com uma palavra que Deus dava, né? Então, o Senhor falava com ele, aí ele passava para mim. Aí ele falava, Deus falava comigo e eu passava para ele. Às vezes não dá para perceber, né, quão longo foi esse processo e a gente ficava também, por algumas vezes, muito ansiosos, né, preocupados, e tinha dia que a gente estava nem aí, e tinha dia que a gente estava, tipo, individualmente, né, às vezes ela estava super ansiosa, preocupada, não sei o que, eu estava tranquilo, e eu dava uma palavra para ela, acalmava ela, orava por ela, e às vezes era o contrário, né? Eu que estava precisando realmente de uma oração, de ouvir uma palavra. Então, ela vinha e dava uma palavra, né? Às vezes eram os dois que estavam, raramente, mas ocorreram algumas vezes. A gente buscava em Deus a resposta, a paz, né? A paz que excede todo entendimento, né? Até, até teve uma época que Deus estava até falando conosco sobre esse versículo, né, que é Filipenses 4. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Né? Então, tem coisas que no processo que a gente não entendia. Né? Quase tudo, na verdade, a gente não entendeu. Só que o que importa é a paz invadir o nosso coração, mesmo que não entre no nosso entendimento. É aquilo, onde está o nosso foco, né? Porque a gente estava se esforçando muito para a gente olhar para as coisas espirituais. Então, a gente falou, mas eu não sei se gravou, falando sobre como a gente focou em fazer cursos, né, no noivado, ao invés de se preocupar muito com as coisas materiais. Então, a gente tentou se preocupar mais com as coisas espirituais para que essas coisas materiais não nos deixassem inquietos. Então, quando a gente começava a ficar inquieta, assim, poxa, eu chegava para ele, poxa, mas como é que vai ser? Faltam, sei lá, 3 meses, a gente não tem nada ainda. E aí ele falava, olha, o mais importante a gente está buscando e tal. E às vezes acontecia, como ele falou, o contrário. Às vezes ele falava, poxa, a gente não está achando um apartamento, uma casa, a gente não está achando de acordo com o que a gente pode. E aí eu falava, não, Deus está no controle. E um encorajava o outro. Porque existe uma coisa muito presente na nossa cultura, que se preparar para o casamento acaba virando foco em dinheiro, né? Que é necessário, obviamente, em casa, festa, lua de mel, roupa, todas essas coisas. Só que essas coisas, elas não são mais importantes. Elas não são essas coisas que vão sustentar o casamento. Então, assim, a gente entendeu o seguinte: se preparar para o casamento é aprender com Deus, com a palavra dele, qual é o dever do marido, qual é o dever da esposa, qual é o dever do casal, gente. qual é o dever do casal, como deve funcionar um lar. Então, a gente preferiu, né, como ela falou, ela já não estava trabalhando, estava no estágio, né? Mas ainda assim, nós entendemos que a gente tinha que focar nisso, porque a gente vê muita gente sumindo da igreja às vezes para trabalhar para caramba, e porque tá chegando um casamento e tal. Só que a gente entendeu que Deus ele ia suprir, né? E quando a gente entende que Deus ia suprir,
E a nossa oração era a seguinte: para que teu nome seja glorificado. Então, existem coisas que Deus, para o nome ser glorificado, dele ser glorificado, ele faz de uma forma totalmente sem entendimento, para que as pessoas não olhassem para nós e falassem assim: nossa, vocês se esforçaram, nossa, vocês correram atrás, nossa. Claro que a gente fez tudo isso, né? A gente estudou, a gente fez faculdade, ela fez, a gente trabalhou, a gente se planejou, a gente semeou, tentou organizar tudo, só que o foco total era no que Deus iria fazer. Então, assim, Deus fez realmente de uma forma que para agora dele não ser dividida com ninguém, nem com a gente e nem com nenhuma outra pessoa. A gente viu, assim, até no processo que a gente estava se preparando para casar e depois, casais que, por exemplo, casavam e falavam assim: eu conquistei isso com meu esforço, né? E a gente ia olhando assim e falava: não é isso que a gente quer, sabe? A gente não quer olhar e falar assim, porque as pessoas colocavam: a gente conquistou isso sozinho, né? Sendo que são pessoas que têm Deus, né, na vida. E a gente ficava: poxa, onde está Deus nisso tudo? Porque, claro, se a gente fizesse as coisas, a gente ia cair nessa de, claro, a gente trabalhou, a gente conquistou, e talvez a gente não estivesse glorificando o nome dele, né? Eu penso assim: a gente tinha duas formas de planejar e de acreditar. Fazer o que a gente conseguiria ou buscar vivenciar um milagre, né? E a gente escolheu buscar vivenciar um milagre. A gente se permitiu, né? Então, assim, tinha coisas que as pessoas falavam: poxa, não é melhor você fazer isso, não, faz isso aqui, que faz totalmente sentido. Era o caminho mais lógico que as pessoas sugeriam. Exatamente, mas a gente tinha uma palavra e a gente tinha uma fé também que Deus iria fazer algo sobrenatural, né? Que o sobrenatural ele não se explica e as pessoas queriam explicações. Como é que vocês estão planejando isso? Mas vocês têm que fazer isso. Gente, então a gente não está planejando. A gente não está planejando, né? A gente falava, explicava. Assim, a gente tentava ser o mais aberto possível. Mas quando a gente via que as pessoas ficavam muito incomodadas, a gente parava um pouco, né, de falar, porque aquilo estava até fazendo mal para elas. Exatamente. E assim, continuou, as coisas continuaram. Continuamos procurando apartamento e foi bastante difícil, né? Mas só que assim, eu lembro que quando a gente começou a procurar foi em outubro de 2022. E naquele dia teve uma corretora que hoje em dia é uma amiga nossa, irmã em Cristo, muito abençoada. Ela entrou em contato com a gente. E a gente gostou tanto do atendimento dela que eu falei assim com a Lohane: a gente tem que decidir uma pessoa que a gente vai ser cliente dela, que vai ajudar a gente. Então a gente decidiu que ela iria nos orientar, que ela iria trabalhar junto conosco. A gente não ia procurar mais nenhum corretor, a gente só ia ficar com ela. O combinado era esse. E aí Deus enviou e tal, só que assim, não conseguia, acabou que a gente se desviou, começamos a procurar outros caminhos de outros corretores. Mas não dava certo, era ela. Não dava certo, era ela, né? E quando estava bem próximo já do casamento, a gente tinha, alguns meses antes, tinha dado um sinal, só que aí estava bem próximo, a gente precisava de um dinheiro, né? A gente precisava de um dinheiro para poder realmente fechar a entrada. E a gente não tinha esse dinheiro. A gente não tinha esse dinheiro e a gente, caraca, como que vai ser e tal. E estava muito complicado. E assim, se a gente somasse tudo com que eu estava trabalhando, né? E eu nem conto, porque eu nem estava mais ajudando. Nem dava. Porque eu estava estagiando. Não ia dar para conseguir o dinheiro. Né? Então a gente falou: caramba, assim, como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? E aí começou a ficar complicado e as pessoas perguntando. Mas a gente começou a orar. Na verdade, a gente sempre orou, né? Mas a gente continuou orando e pedindo para Deus fazer um milagre.